Existem 7 mistérios no livro do Apocalipse, e entender a obra inteira depende deles. Eles não são detalhes escondidos nem símbolos aleatórios. Funcionam como a espinha dorsal do livro, o alicerce que organiza cada visão, cada selo, cada julgamento e cada acontecimento final. Esses 7 mistérios explicam por que a narrativa começa com um livro que ninguém consegue abrir, por que as 7 igrejas aparecem antes de qualquer tragédia, por que os cavaleiros só agem mediante autorização, por que as 2 testemunhas representam uma mensagem profética, por que a mulher e o dragão revelam um conflito invisível por trás da história, por que a marca não é apenas um número e por que o milênio é uma etapa indispensável antes do encerramento definitivo. Quando esses mistérios são compreendidos, tudo passa a se encaixar. O livro deixa de parecer confuso, fragmentado ou distante e se mostra como uma mensagem clara, profunda e surpreendentemente bem estruturada. Hoje vamos desvendar cada um desses 7 mistérios. E você perceberá que o Apocalipse é muito mais coerente, espiritual e revelador do que parece. Primeiro mistério: o livro selado que ninguém podia abrir. Quando a revelação começa a ser mostrada a João, o texto não avança imediatamente para pragas, monstros ou calamidades. O primeiro momento é completamente diferente do que muitos imaginam. Não envolve destruição, mas uma tensão silenciosa no céu. João descreve o trono celestial, cercado por seres difíceis de comparar com qualquer coisa do mundo. Ali, luz, som e movimento parecem ganhar vida própria. É nesse cenário que surge um dos elementos mais importantes do livro: um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, mantido na mão daquele que está no trono. Esse rolo não é apenas um símbolo. No Antigo Oriente, documentos selados eram usados para contratos legais, decretos reais e decisões de extrema importância. Assim, o que está em jogo no início do Apocalipse é a execução final da vontade de Deus para toda a criação. Quando um anjo pergunta em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? A questão é mais profunda do que simplesmente procurar alguém capaz. Trata-se de encontrar alguém com autoridade moral e espiritual para tocar no documento que determina o destino do mundo. A resposta é chocante: ninguém. Nenhum anjo, nenhum ser espiritual, nenhum humano, ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é considerado digno. Por isso João começa a chorar, não por medo do fim, mas porque, se ninguém pudesse abrir o livro, a história ficaria paralisada. Nada avançaria. A justiça não chegaria, a restauração não viria, o propósito de Deus permaneceria suspenso. E é nesse ponto que surge o primeiro mistério escondido. O Apocalipse não começa com juízo, mas com um impasse. Não começa com caos, mas com a busca por alguém digno de conduzir a história. Então ocorre a virada inesperada. Um dos anciões diz a João que há sim alguém digno, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Mas quando João olha, não vê um leão, vê um cordeiro que foi morto, mas está vivo. Esse detalhe é fundamental. O Apocalipse revela que a autoridade sobre o destino da humanidade não está nas mãos de quem conquista pela força, mas de quem venceu pelo sacrifício. O poder de abrir o livro não advém da imposição, mas da redenção. E aqui está o ponto central. O futuro se desenrola não porque alguém é poderoso, mas porque alguém é digno. O Cordeiro toma o livro e, a partir daí, toda a revelação começa. Selos, trombetas, juízos e eventos finais só acontecem porque essa autoridade foi entregue ao Cordeiro. O mistério revela algo simples e profundo. O Apocalipse não trata apenas da queda do mundo, mas de quem conduz a história até o seu desfecho. Nada é aleatório. Há um plano, um registro e alguém que guia tudo, não pela força, mas pelo valor do que realizou. Esse é o primeiro grande mistério oculto. O centro da visão não é o caos futuro, mas a autoridade legítima daquele que governa o futuro. Segundo mistério: as 7 igrejas como um mapa espiritual do fim. No início do Apocalipse, João não é levado diretamente a cenas de destruição global. Antes de qualquer evento cósmico, ele recebe mensagens dirigidas a 7 comunidades reais da Ásia Menor. Para muitos, essas mensagens são apenas conselhos pastorais para igrejas do primeiro século. Mas dentro da estrutura do livro, elas cumprem um papel muito mais profundo. Funcionam como um mapa espiritual que prepara o leitor para tudo o que virá. Este é o segundo mistério oculto. As mensagens às 7 igrejas são a introdução interpretativa do Apocalipse.
Tudo o que vem depois, selos, trombetas, juízos e acontecimentos finais, ganham sentido completo apenas quando visto à luz dessas 7 descrições espirituais. Cada igreja representa uma condição existente entre os cristãos do primeiro século: perseverança, distração, acomodação, fidelidade, fragilidade, resistência e crise espiritual. Ao mesmo tempo, elas são tão abrangentes que transcendem sua época e descrevem padrões espirituais que surgem ao longo de toda a história. Estados internos que qualquer pessoa de fé pode enfrentar. E é aí que o segundo mistério se revela. Antes de mostrar a batalha final entre o bem e o mal, o Apocalipse descreve a batalha interior. A oscilação entre fé e indiferença, coragem e temor, compromisso e neutralidade. As 7 igrejas funcionam como um diagnóstico espiritual da humanidade antes dos eventos finais. Elas mostram 7 possíveis atitudes e como cada uma influencia a forma como alguém enfrentará o que virá. Outro detalhe é a estrutura repetitiva das cartas, a apresentação de Cristo, avaliação, exortação e promessa, que cria um padrão literário para o restante da obra. O Apocalipse inteiro alternará revelação, julgamento e promessa. As descrições de Cristo em cada carta também funcionam como chaves interpretativas, reaparecendo ao longo do livro, para lembrar quem está no controle, mesmo quando as visões se tornam intensas ou simbólicas. Entender essas cartas é essencial. Elas estabelecem a lógica espiritual do texto. O Apocalipse não mostra apenas o que acontece no mundo exterior, mas como as pessoas reagem interiormente aos desafios do tempo. Assim, o segundo mistério revela que o Apocalipse não começa relatando a queda do mundo, mas o estado espiritual daqueles que o habitam. Antes das catástrofes, surge a pergunta: como cada pessoa enfrentará o que virá? As 7 igrejas são um mapa, não geográfico, mas moral e espiritual, que prepara o leitor para compreender o desenrolar final. Terceiro mistério: o cavalo pálido e o limite da morte. Os 4 cavaleiros aparecem como símbolos fortes representando ciclos recorrentes da história, mas um deles se destaca por causa da percepção que causa no leitor. O cavaleiro do cavalo pálido, ligado à morte e acompanhado pelo Hades. Ele revela o terceiro mistério oculto. O 4º cavaleiro não age por conta própria. Ele recebe permissão. Há um detalhe muitas vezes ignorado. Quando os selos são abertos, cada cavaleiro recebe algo: autoridade, espada, balanças ou autorização. Nenhum deles irrompe no cenário com poder próprio. Toda ação é limitada e controlada. O cavaleiro pálido, em especial, não é descrito como uma força autônoma espalhando destruição à vontade. Ele recebe autoridade sobre a 4ª parte da Terra, um limite definido e supervisionado. Esse detalhe muda completamente a interpretação. A imagem não representa um caos solto e descontrolado, mas a fragilidade constante da vida humana, sempre marcada por doenças, crises, colapsos e mortes inesperadas. Mas mesmo assim, nada disso age sem limites. Tudo está enquadrado no plano selado no livro. Compreender esse ponto muda o foco da narrativa. Muitos interpretam os cavaleiros como forças independentes, causando destruição arbitrária, mas o texto deixa claro que cada um só se move após a abertura de um selo, ou seja, sua ação depende do que acontece no trono, não na terra. O mistério é simples e profundo. Os cavaleiros não são agentes principais, mas consequências. Não inaugurava algo completamente novo no mundo, apenas intensifica aquilo que sempre existiu: vulnerabilidade, mortalidade, doenças, violência e colapsos. O Apocalipse não apresenta uma ameaça inédita, mas revela a dinâmica espiritual por trás das crises históricas que sempre marcaram a humanidade. Outro ponto essencial é notar que Hades os segue. O texto não afirma que eles são iguais ou que possuem o mesmo nível de autoridade. Hades os segue como se representasse o efeito natural da ação do cavaleiro. Isso reforça que a imagem é simbólica, explicando processos reais já conhecidos pelo leitor. A morte é uma consequência constante da história humana e o destino final acompanha essa realidade. O terceiro mistério, portanto, não está na aparência do cavaleiro, mas na forma como ele aparece. O texto não descreve a morte como poder absoluto ou soberano, mas como algo que opera dentro de limites estabelecidos, dentro de uma estrutura já decretada no livro. A morte não conduz à narrativa, apenas caminha dentro dela. Essa percepção conduz a uma conclusão interpretativa importante.
O Apocalipse não apresenta um universo fora de controle, mas um cosmo ordenado, mesmo quando aparenta caos. O Cavaleiro da Morte mostra que o sofrimento humano, embora real, não age por conta própria. Ele surge no texto como parte de um processo que revela a fragilidade do mundo e não como uma entidade dotada de autoridade própria. O mistério oculto está exatamente nessa tensão entre a aparência de desordem e o controle invisível que a narrativa descreve. O Cavaleiro da Morte simboliza aquilo que a humanidade teme e enfrenta, mas o texto literário reforça que nada disso ocorre por ruptura da ordem, e sim dentro de limites determinados. Limites que fazem parte do desdobramento de um plano maior. Assim, o terceiro mistério não é sobre o cavalo esverdeado ou sobre a figura da morte em si, mas sobre a estrutura de autoridade revelada pelo texto. O Apocalipse mostra não apenas o que acontece na Terra, mas quem permite, quem limita e quem conduz cada etapa do processo. Quarto mistério: as duas testemunhas e a lógica da representação. Entre as visões mais simbólicas do Apocalipse, poucas geraram tantas interpretações quanto a figura das duas testemunhas. Elas surgem repentinamente no meio da narrativa, exercem autoridade extraordinária e, após um período de impacto sobre a Terra, são mortas, expostas e finalmente trazidas de volta à vida diante de todos. O mistério não está apenas em quem elas são, mas na forma e no motivo pelo qual o texto escolhe apresentá-las assim. Este é o quarto mistério oculto. As duas testemunhas não são introduzidas como indivíduos isolados, mas como uma representação dupla, que sintetiza a função profética ao longo de toda a história bíblica. Para entender isso, é preciso observar a estrutura literária em que aparecem. A cena das testemunhas está inserida numa sequência de interrupções narrativas frequentes no Apocalipse. Essas interrupções não pausam a ação. Funcionam como cortes de câmera, trazendo camadas explicativas enquanto a narrativa principal continua. As testemunhas fazem parte desse recurso. Quando o texto as apresenta, não tenta nomeá-las. Em vez disso, usa descrições simbólicas. Elas são chamadas de duas oliveiras e dois candelabros que estão diante do Senhor. Termos que remetem diretamente ao livro de Zacarias, onde oliveiras e candelabros representam agentes levantados por Deus para cumprir tarefas específicas em momentos decisivos. A escolha de representá-las assim indica que sua identidade principal não está em características individuais, mas na sua função. Elas desempenham um duplo papel: proclamar a mensagem e confrontar o poder opressor que domina o mundo. Essa dualidade é essencial. Ao longo da Bíblia, a ação profética frequentemente aparece em dupla, como se a autoridade da mensagem fosse reforçada pela presença de duas vozes, dois testemunhos. Não por acaso o testemunho é um conceito jurídico e comunitário, nunca solitário. O Apocalipse usa essa estrutura para apresentar não apenas duas figuras históricas, mas um padrão. O testemunho profético sempre se manifesta em pares, representando não apenas indivíduos, mas uma continuidade de uma voz que enfrenta forças que tentam silenciá-la. Outro ponto significativo é a forma como exercem autoridade. Elas realizam atos que lembram episódios clássicos do Antigo Testamento: impedir a chuva, transformar a água em sangue, ferir a terra com pragas. São ações que evocam Elias e Moisés, símbolos respectivamente da profecia e da lei. Isso não significa que as testemunhas sejam literalmente esses personagens, mas que carregam os arquétipos das suas funções: advertir, confrontar e demonstrar justiça diante de um sistema que resiste à revelação divina. A morte das testemunhas também está carregada de simbolismo. A exposição de seus corpos e a celebração de seus inimigos representam o colapso temporário da voz profética no mundo, algo recorrente em períodos de perseguição e fechamento espiritual. A ressurreição e a ascensão das testemunhas, porém, simbolizam não apenas vitória, mas o retorno da autoridade que parecia perdida.
É como se o texto afirmasse que a mensagem pode ser silenciada por um tempo, mas jamais apagada de forma definitiva. Esse ciclo, ação, morte, silêncio e restauração, reflete a lógica do livro. Os poderes do mundo parecem dominantes por momentos, mas sua autoridade é limitada e passageira. A presença das duas testemunhas serve como lembrete disso. O quarto mistério, portanto, não se concentra em descobrir quem elas são biograficamente, mas em observar como elas desempenham sua função profética dentro da estrutura do Apocalipse. Elas representam continuidade histórica e espiritual, um duplo testemunho que atravessa gerações e ressurge sempre que a mensagem precisa ser reafirmada. Assim, o mistério não está em curiosidade sobre quem poderiam ser, mas na percepção de que elas sintetizam a forma como a mensagem divina se manifesta, em dupla, com autoridade, enfrentando resistência e retornando mesmo após períodos de aparente derrota. Eventos ou consequências históricas e passa a testemunhar um tipo de drama cósmico que antecede, sustenta e explica o conflito visível do mundo. Este é o quinto mistério oculto. O confronto entre o dragão e a mulher não começa na Terra. Trata-se de um embate que o Apocalipse descreve como anterior à própria história humana. O texto apresenta uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa imagem é construída a partir de símbolos recorrentes nas Escrituras: luz, estrelas, 12 elementos e maternidade. Ao mesmo tempo, surge um dragão vermelho com várias cabeças e chifres, figura que remete à concentração de poder, força e oposição. A cena, porém, não é apenas visual, ela carrega uma profunda estrutura teológica e literária. O primeiro ponto importante é a posição da mulher. Ela não é apresentada como uma figura fragilizada, mas como alguém inserida numa ordem de autoridade cósmica. Seus símbolos remetem à ordem, continuidade e propósito. O Sol, a Lua e as estrelas representam movimentos regulares, ciclos e estabilidade. O dragão, por outro lado, simboliza ruptura, instabilidade e ataque. A perseguição descrita não é resultado de um evento político, social ou histórico específico. O texto não aponta para um reino humano ou para uma figura terrena. A cena está situada em um plano cosmológico, onde a mulher representa a linhagem escolhida e o dragão a força que sempre buscou interrompê-la. É como se o Apocalipse revelasse que aquilo que se manifesta na história humana é apenas a superfície de um conflito muito mais antigo. Esse é o mistério central. O Apocalipse apresenta a narrativa do dragão e da mulher como o pano de fundo de toda a história bíblica. O texto indica que o conflito espiritual não começa nos eventos finais, mas permeia todo o desenvolvimento da humanidade. Outro ponto significativo é o modo como o dragão tenta impedir o nascimento do filho que a mulher está prestes a dar à luz. Esse filho é descrito como alguém destinado a governar com autoridade. Novamente, o texto não o nomeia diretamente, mas utiliza a linguagem que remete aos salmos, profecias e figuras messiânicas. O dragão age como agente de interrupção, a mulher como portadora da continuidade. Quando o filho é elevado a um lugar seguro e a mulher foge para o deserto, o leitor percebe uma estrutura literária já comum no Apocalipse. A alternância entre a ameaça e preservação. Não há aqui vitória definitiva ou derrota final. Há um deslocamento do conflito. A cena, portanto, não descreve uma batalha final, mas oferece uma explicação panorâmica. O conflito espiritual que aparece nos eventos de Apocalipse é a continuidade de um antagonismo que atravessa gerações, representado pela tensão entre preservação e oposição. O deserto onde a mulher é protegida não simboliza abandono, mas preparação. Ele já cumpriu esse papel em outras narrativas. Local de refúgio, transição e reorganização. O dragão, frustrado em interromper o propósito, redireciona sua fúria, algo que o texto retomará mais adiante, mostrando que a ameaça muda de alvo, mas não desaparece. Esse quinto mistério revela que, para o Apocalipse, a história humana não pode ser interpretada isoladamente.
Conflitos visíveis, guerras, crises e instabilidades são apresentados como camadas secundárias de uma tensão anterior que remonta a uma realidade espiritual que precede o tempo. A figura da mulher não é apenas um personagem. Ela representa a continuidade da promessa, enquanto o dragão representa a tentativa constante de romper essa continuidade. A cena diz sobre indivíduos e mais sobre estruturas simbólicas que explicam o pano de fundo do restante do livro. O mistério oculto aqui é a mudança de perspectiva. O leitor deixa de observar apenas eventos terrestres e passa a entender que existe uma narrativa maior moldando tudo o que virá depois. A perseguição nos capítulos seguintes, o surgimento de poderes opressores e até a resistência descrita tornam-se compreensíveis à luz dessa visão. Assim, o quinto mistério apresenta a chave para interpretar as tensões do restante da obra. O Apocalipse lê o presente como reflexo de um conflito que antecede o próprio tempo. Sexto mistério: a marca, que não é apenas um sinal. Entre todos os elementos simbólicos do Apocalipse, poucos foram tão debatidos quanto a chamada marca associada à figura da besta. O tema atravessa gerações, despertando hipóteses modernas, teorias e especulações. Mas observando atentamente o texto literário, percebe-se que o mistério não está na forma da marca, nem em seu número ou em seu gesto físico. O mistério está na função que a marca cumpre dentro da estrutura do livro. O sexto mistério oculto é este: a marca não é apresentada como objeto tecnológico, mas como um mecanismo de pertencimento. Ao longo do livro, o Apocalipse trabalha constantemente com o contraste entre dois grupos: os que pertencem ao Cordeiro e os que pertencem à besta. Essa distinção não se baseia em critérios materiais, mas simbólicos de identidade. Assim como existe a marca da besta, há também um selo aplicado aos servos do Cordeiro nos capítulos anteriores. Esses dois selos funcionam como contrapontos literários. O texto apresenta a marca não como algo criado de forma isolada, mas como resposta e imitação do selo divino. O conceito se centra na ideia de identificação, algo que distingue, separa e revela o alinhamento de cada pessoa. A marca, portanto, não opera como dispositivo de controle externo, mas como sinal visível de uma postura interior já adotada. Outro ponto importante é que a marca é descrita em duas regiões específicas, na testa e na mão. Essa escolha literária não é aleatória. Na tradição bíblica, testa e mão representam pensamento e ação, mente e prática. A ideia é clara. Trata-se não apenas de um símbolo externo, mas de uma adesão completa, intelectual e prática aos valores de um sistema que se opõe ao propósito divino. Assim, a marca é posicionada dentro do contexto simbólico do Apocalipse como o inverso dos selos divinos, que representam proteção e pertencimento. A relação da marca com o comércio, por exemplo, não é apresentada como um instrumento de vigilância tecnológica, mas como um mecanismo de exclusão social. O texto afirma que aqueles sem a marca enfrentam restrições econômicas, sugerindo que a marca não é apenas um sinal, mas um meio de participar de um sistema que condiciona sobrevivência e privilégio à lealdade. A menção ao número do homem ligado ao cálculo da marca é frequentemente interpretada de forma literal, mas dentro do contexto literário do Apocalipse, esse número simboliza imperfeição e incompletude, algo que tenta imitar a autoridade, mas nunca alcança plenitude. Sim, a marca não trata principalmente de numerologia, mas da tentativa de ocupar o espaço de uma autoridade legítima. Esse é o núcleo do sexto mistério. O texto descreve um sistema de pertencimento baseado em lealdade, não um objeto físico isolado. A marca identifica aqueles que aderem a um sistema de poder que exige conformidade em troca de estabilidade social e econômica. Esse mecanismo atravessa toda a narrativa apocalíptica. A marca não existe sozinha. Ela integra uma estrutura composta por propaganda, poder político, influência cultural e controle econômico. O Apocalipse não apresenta a marca como o início do sistema, mas como o seu símbolo final, o estágio mais visível de um processo de alinhamento gradual. Compreendendo isso, a marca deixa de ser um detalhe isolado e passa a ser um elemento dentro de uma lógica maior,
a disputa pela lealdade. Todo o texto do Apocalipse se organiza em torno desse contraste: quem pertence ao Cordeiro e quem pertence à besta. A marca é o símbolo literário máximo desse pertencimento. Sim, o mistério não está na forma da marca, mas no que ela representa dentro da narrativa. Uma escolha de identidade reforçada por um sistema que recompensa a conformidade e pune a divergência. Esse sexto mistério redefine o entendimento da marca no Apocalipse, não como um código isolado, mas como expressão de lealdade e participação em um sistema que se opõe aos valores centrais do livro. Sétimo mistério: o milênio como uma Ushi, que reorganiza a lógica geral do livro. Mais do que um simples período cronológico, o milênio é apresentado como uma fase de transição delimitada, observada e controlada. Esse é o sétimo mistério oculto. O milênio não representa o desfecho final. Ele funciona como a preparação para a decisão definitiva sobre o destino do mal. O texto descreve que após uma sequência de eventos grandiosos, ocorre o aprisionamento temporário do dragão. Esse aprisionamento não é acidental nem permanente. Trata-se de um intervalo específico com início e término definidos, cuja função é criar uma pausa na atuação enganosa do mal. Essa pausa oferece um contraste evidente. O que acontece quando a influência do mal é retirada de cena? O Apocalipse usa o milênio para responder a essa questão. Durante esse período, a narrativa destaca a ideia de restauração e ordem. São estabelecidos tronos, a autoridade é delegada e surge uma forma justa de governo. No texto, essa etapa atua como contraponto aos sistemas anteriores, marcados pela opressão e pela injustiça. Porém, o ponto crucial e frequentemente ignorado é que o milênio não elimina o mal, ele apenas limita a sua ação. Essa limitação provisória prepara o cenário para algo maior, a avaliação final da natureza do mal e de sua persistência. Aqui reside o coração do mistério. O milênio é apresentado como uma demonstração literária de que, mesmo depois de um período de ordem e justiça, decisões morais ainda precisam ser tomadas. Por isso, ao término dessa fase, o texto relata a libertação do dragão, não porque sua força seja necessária, nem porque o caos precise retornar, mas porque essa é a etapa final do processo de avaliação. Essa libertação temporária produz dois efeitos literários importantes. Primeiro, estabelece uma separação definitiva entre o que é mera estabilidade externa e o que é convicção interna. Segundo, expõe a real natureza do mal, que volta a agir assim que a restrição é retirada. O Apocalipse mostra, portanto, que o mal não é apenas fruto das circunstâncias, seu comportamento permanece constante mesmo após um período de ordem. Essa fase conduz ao juízo final, mas não como um momento abrupto ou arbitrário. O julgamento surge como desfecho lógico da sequência narrativa. O texto já havia demonstrado o impacto do mal ao longo da história humana, revelado sua oposição no plano espiritual, limitado a sua atuação durante o milênio e mostrado suas intenções após a libertação. A sentença que se segue não é uma intervenção inesperada, mas o passo natural de uma avaliação completa. Assim, o milênio não é o ápice do Apocalipse, mas a sua preparação final. Ele funciona como uma ponte entre os eventos históricos e o estado permanente. O dragão é solto, age e, por fim, é derrotado de forma irreversível. Depois disso, acontece o que o texto chama de novo céu e nova terra, uma fase sem retorno e sem recomeços. O sétimo mistério revela então que o milênio diz menos sobre cronologia e mais sobre estrutura narrativa. Ele mostra que o mal não desaparece apenas por causa de um controle externo. Mostra também que, mesmo em condições controladas, permanece uma tensão que precisa ser resolvida de forma definitiva. O Apocalipse constrói sua argumentação em camadas: exposição, confronto, limitação, teste final e conclusão. Sim, o milênio é a última porta antes do desfecho final, um espaço literário que permite ao texto demonstrar pela última vez a diferença entre ordem temporária e transformação definitiva. Só depois dessa etapa o Apocalipse apresenta sua cena final, em que o mal não é mais contido ou tolerado, mas eliminado. A narrativa então deixa o campo da história e entra no estado permanente. O sétimo mistério revela então que o milênio diz menos sobre cronologia e mais sobre estrutura narrativa.
Ele mostra que o mal não desaparece apenas por causa de um controle externo. Mostra também que, mesmo em condições controladas, permanece uma tensão, que precisa ser resolvida de forma definitiva. Existem 7 mistérios fundamentais no livro do Apocalipse, e compreender a mensagem completa depende deles. Eles não são detalhes escondidos, nem figuras isoladas. São a estrutura que sustenta a narrativa, o eixo que organiza cada visão, cada selo, cada juízo e cada desfecho. Esses mistérios explicam por que a história começa com um livro que ninguém consegue abrir, por que as 7 igrejas aparecem antes das calamidades, por que os cavaleiros só agem quando autorizados, por que as 2 testemunhas têm papel profético, por que a mulher e o dragão expõem o conflito invisível por trás da história, por que a marca não é meramente um número e por que o milênio é indispensável para o final. Quando esses 7 pontos são entendidos, tudo se encaixa. O texto deixa de parecer fragmentado ou confuso e revela uma mensagem coerente, profunda e surpreendentemente organizada. Segundo o Apocalipse. Hoje, vamos explorar cada um desses mistérios. E você perceberá que o Apocalipse é muito mais lógico, espiritual e revelador do que costuma parecer. Primeiro mistério: o livro selado que ninguém conseguia abrir. Logo no início, quando João começa a receber a visão, o Apocalipse não mergulha de imediato em pragas ou tragédias. A cena inicial é completamente diferente da expectativa comum. Não é destruição, mas um silêncio carregado no céu. João contempla o trono de Deus, rodeado por seres difíceis de comparar com qualquer criatura terrena. Nesse ambiente, luz, som e movimento parecem possuir vida própria. É ali que surge um dos símbolos mais importantes de todo o livro: um rolo escrito por dentro e por fora, fechado com 7 selos, segurado por aquele que está no trono. Esse rolo não é apenas uma imagem poética. No mundo antigo, selos eram usados em documentos oficiais, decretos e decisões de valor jurídico. O que está em pauta, portanto, é a execução plena da vontade de Deus para a humanidade. Quando o anjo proclama: "Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos?", a pergunta vai além da simples capacidade. É preciso alguém com autoridade espiritual e moral para lidar com o documento que define o destino da criação. E a resposta é impactante. Ninguém é encontrado digno, nem um anjo, nem um ser celestial, nem um ser humano. João chora não por medo do fim, mas porque, se ninguém pudesse abrir o livro, a história permaneceria paralisada. Nada avançaria, nem justiça, nem restauração, nem cumprimento do propósito divino. É nesse impasse que aparece o primeiro mistério oculto. O Apocalipse não começa com o juízo, mas com uma busca. Não com um caos, mas com a procura por alguém capaz de conduzir o futuro. Então vem a revelação inesperada. Um dos anciãos anuncia que há alguém digno: o leão da tribo de Judá, o vencedor. No entanto, quando João olha, vê não um leão, mas um cordeiro que fora morto, mas está vivo. Esse detalhe muda tudo. A autoridade sobre o destino final do mundo não está nas mãos de quem domina pela força, mas de quem venceu pelo sacrifício. O poder de abrir o livro não nasce de imposição, mas de redenção. A partir do momento em que o cordeiro toma o livro, a revelação se desenrola. Selos, trombetas e juízos só acontecem porque a autoridade foi dada a ele. Assim, o primeiro mistério deixa claro que o Apocalipse não trata apenas do colapso do mundo, mas de quem conduz a história até o seu fim. Nada é aleatório. Há um plano, um registro e alguém que dirige tudo não pela força, mas pelo valor do que realizou. Esse é o primeiro grande mistério escondido. O centro da visão não é o caos, mas a autoridade do Cordeiro. Segundo mistério: as 7 igrejas como o mapa espiritual do fim. Antes de qualquer catástrofe global, João recebe mensagens direcionadas às 7 igrejas reais da Ásia Menor. Muitos veem essas mensagens como simples orientações espirituais para comunidades do primeiro século, mas dentro da estrutura do Apocalipse, elas têm uma função muito maior. Elas servem como um mapa espiritual que prepara o leitor para toda a revelação. Este é o segundo mistério oculto. As cartas às igrejas são a introdução interpretativa do livro. Tudo o que acontece depois, selos, trombetas e juízos, só atinge seu significado completo
quando lido à luz dessas 7 descrições espirituais. Cada igreja reflete uma condição vivida pelos cristãos da época: fidelidade, acomodação, coragem, distração, resistência, fragilidade e crise espiritual. Contudo, essas descrições ultrapassam o tempo histórico. Elas representam estados internos que surgem repetidamente ao longo dos séculos e que qualquer pessoa de fé pode experimentar. O segundo mistério se revela aqui. Antes de apresentar a batalha final entre o bem e o mal, o Apocalipse expõe o combate interno, a tensão entre fé e indiferença, medo e firmeza, compromisso e neutralidade. As 7 igrejas funcionam como um diagnóstico espiritual da humanidade antes dos acontecimentos finais. Elas mostram 7 possíveis posturas e como cada uma molda a forma de enfrentar o que virá. Outro ponto essencial é a estrutura das cartas: a apresentação de Cristo, a avaliação, exortação e promessa, que estabelece o padrão literário do restante da obra. As imagens de Cristo que aparecem em cada carta retornam ao longo das visões, lembrando ao leitor quem está no comando. Por isso, compreender essas cartas é indispensável. Elas estabelecem a base espiritual do texto. O Apocalipse não descreve apenas acontecimentos externos, mas as reações internas diante deles. Assim, o segundo mistério revela que o livro não começa falando sobre o colapso do mundo, mas sobre o estado espiritual das pessoas que o habitam. Antes dos juízos, surge a pergunta: como cada pessoa responderá ao que está por vir? As 7 igrejas são, portanto, um mapa moral e espiritual que orienta o leitor para entender o desenvolvimento final. Terceiro mistério: o cavalo pálido e os limites da morte. Os 4 cavaleiros são apresentados com grande força simbólica, representando ciclos que atravessam a história humana: conquista, guerra, escassez e morte. Porém, um deles se destaca por causa de sua carga emocional: o cavaleiro do cavalo pálido, associado à morte e acompanhado pelo Hades. Ele revela o terceiro mistério oculto. O 4º cavaleiro não age mediante permissão. Há um detalhe muitas vezes ignorado. Ao serem abertos os selos, cada cavaleiro recebe algo: poder, instrumento ou autorização. Nenhum deles age por iniciativa própria. Toda atividade é concedida e supervisionada. O cavalo pálido, em especial, não é uma força livre, espalhando destruição por vontade própria. Ele recebe autoridade sobre a 4ª parte da terra, um limite preciso e controlado. Isso altera completamente a leitura. O cavalo pálido não representa caos incontrolável, mas a fragilidade constante da vida, doenças, crises sociais, mortes inesperadas e desastres que sempre acompanharam a humanidade. Contudo, mesmo essas realidades não escapam ao controle. Elas movem-se dentro de limites estabelecidos pelo plano revelado no livro selado. Perceber esse detalhe muda o foco da narrativa. Muitos pensam nos cavaleiros como forças autônomas trazendo destruição por vontade própria. Mas o texto mostra que eles só se movem quando um selo é aberto. Ou seja, sua ação deriva do trono, não do mundo. O mistério é claro: os cavaleiros não são os protagonistas, mas consequências.